outros morenos de olhos verdes. E eu terminaria deputado e membro da Academia Maranhense de Letras. Se tivesse me casado com Marília, teria me suicidado na discoteca da Rádio Timbira. Mas na cidade havia muita luz. A vida fazia rodar o século nas nuvens, sobre nossa varanda, por cima de mim e das galinhas no quintal, por cima do depósito onde morfavam paneiros de farinha, atrás da quitanda. E era pouco viver, mesmo no salão de bilhar, mesmo no bar do Castro, na pensão da Maroca, nas noites de sábado. Era pouco. Banhar-se e descer a pé para a cidade de tarde, sob o rumor das árvores, ali, no norte do Brasil, vestido de brim. E por ser pouco era muito. Que pouco muito era o verde fogo da grama, o musgo do muro, galo que vai morrer, a louça na cristaleira, o doce na compoteira, a falta de afeto, a busca do amor nas coisas. Não nas pessoas, nas coisas, na muda carne das coisas, na cona da flor, no oculto falar das águas sozinhas, que a vida passava por sobre nós de avião. Não tem a mesma velocidade o domingo que a sexta-feira com sua azáfama de compras, fazendo aumentar o tráfego e o consumo de caldo de cana gelada. Nem tem a mesma velocidade a açucena e a maré, com seu exército de borbulhas e ardentes caravelas, a penetrar soturnamente o rio, noutra lentidão que a do crepúsculo, o qual, no alto, com sua grande engrenagem escangalhada, moía a luz. Outra velocidade tem Bizusa, sentada no chão do quarto, a dobrar os lençóis lavados e passados a ferro, arrumando-os na gaveta da cômoda, como se a vida fosse eterna. E era, naquele seu universo de almoços e temperos, de folhas de louro e de pimenta do reino, mastruz para a tosse braba, universo de panelas e canseiras entre as paredes da cozinha, dentro de um surrado vestido de chita, enfim, onde batia o seu pequenino coração. E se não era eterna a vida dentro e fora do armário, o certo é que, tendo cada coisa uma velocidade, a do melado escura, clara da água a derramar-se, cada coisa se afastava desigualmente de sua possível eternidade. Ou se sequer, desigualmente a tecia na sua própria carne, escura ou clara, num transcorrer mais profundo que o da semana. Por isso, não é certo dizer que o domingo... Está errado aqui. Por isso, não é certo dizer que no domingo é que melhor se vê a cidade. As fachadas de azulejo, a Rua do Sol vazia, as janelas trancadas no silêncio. Quando ela, parada, parece flutuar. E que melhor se vê uma cidade quando, como Alcântara, todos os habitantes se foram e nada resta deles, sequer um espelho de aparador num daqueles aposentos sem teto. Senão entre as ruínas, a persistente certeza de que naquele chão, onde agora crescem carrapichos, eles efetivamente dançaram. E quase se ouvem vozes e gargalhadas que se acendem e apagam nas dobras da brisa. Mas, se é espantoso pensar como tanta coisa sumiu, tantos guarda-roupas e camas e mucamas, tantas e tantas saias, anáguas, sapatos dos mais variados modelos, arrastados pelo ar junto com as nuvens, a isso responde amanhã. A isso responde amanhã que, com suas muitas e azuis velocidades, segue em frente, alegre e sem memória. É impossível dizer em quantas velocidades diferentes se move uma cidade. A cada instante, sem falar nos mortos que voam para trás, ou mesmo uma casa, onde a velocidade da cozinha não é igual à da sala, aparentemente imóvel,
nos seus jarros e bibelôs de porcelana, nem a do quintal, escancarado às ventanias da época. E que dizer das ruas de tráfego intenso e da circulação do dinheiro e das mercadorias, desigual segundo o bairro e a classe, e da rotação do capital, mais lenta nos legumes, mais rápida no setor industrial, e da rotação do sono sob a pele, do sonho nos cabelos, e das tantas situações da água nas vasilhas, pronta a fugir. A rotação da mão que busca entre os pentelhos o sonho molhado, os muitos lábios do corpo que ao afago se abrem rosa, a mão que ali se detém a sujar-se de cheiros de mulher, e a rotação dos cheiros outros que na quinta se fabricam, junto com a resina das árvores e os contos, junto com a resina das árvores e o canto dos passarinhos. Que dizer da circulação da luz solar arrastando-se no pó debaixo do guarda-roupa entre sapatos, e da circulação dos gatos pela casa, dos pombos pela brisa, e a cada um desses fatos numa velocidade própria, sem falar na própria velocidade que em cada coisa há, como os muitos sistemas de açúcar e álcool numa pera, girando, todos em diferentes ritmos, que quase se podem ouvir, e compondo a velocidade geral que a pera é. Do mesmo modo que todas essas velocidades mencionadas compõem nosso rosto refletido na água do tanque, o dia que passa ou passou na cidade de São Luís. E do mesmo modo que há muitas velocidades num só dia, e nesse mesmo dia, muitos dias, assim não se pode dizer que o dia tem um único centro, feito um caroço ou um sol. Porque, na verdade, um dia tem inumeráveis centros, como, por exemplo, o pote d'água na sala de jantar ou na cozinha, em torno do qual desordenadamente giram os membros da família. E se, nesse caso, é a sede, a força de gravitação, outras funções metabólicas, outros centros geram, como a sentina, a cama ou a mesa de jantar, sob uma luz encardida numa porta e janela da Rua da Alegria, na época da guerra. Sem falar nos centros cívicos, nos centros espíritas, no Centro Cultural Gonçalves Dias, ou nos mercados de peixe, colégios, igrejas e prostíbulos. Outros tantos centros do sistema em que o dia se move, sempre em velocidades diferentes, sem sair do lugar. Porque todos esses sóis se apagam, não, sem sair do lugar. Porque quando todos esses sóis se apagam, resta a cidade vazia, como Alcântara, no mesmo lugar. Porque, diferentemente do sistema solar, a esses sistemas não os sustém o Sol, e sim os corpos que em torno dele giram. Não os sustém a mesa, mas a fome. Não os sustém a cama, e sim o sono. Não os sustém o banco, e sim o trabalho não pago. E essa é a razão porque, quando as pessoas se vão, como em Alcântara, apagam-se os sóis, os potes, os fogões, que delas recebiam calor. Essa é a razão porque em São Luís, onde as pessoas não se foram, ainda neste momento, a cidade se move em seus muitos sistemas e velocidades. Pois quando um pote se quebra, outro pote se faz, outra cama se faz, outra jarra se faz, outro homem se faz, para que não se extinga o fogo na cozinha da casa. O que eles falavam na cozinha ou no alpendre do sobrado, na Rua do Sol, saía pelas janelas. Se ouvia nos quartos de baixo, na casa vizinha, nos fundos da movelaria. E vá alguém saber quanta coisa se fala numa cidade, quantas vozes resvalam por esse intrincado labirinto de paredes e quartos e sagões, de banheiros, de pátios, de quintais,
vozes entre muros e plantas, risos que duram um segundo e se apagam. E são coisas vivas as palavras, e vibram da alegria do corpo que as gritou. Tem mesmo o seu perfume, o gosto da carne que nunca se entrega realmente, nem na cama, senão a si mesma, à sua própria vertigem. Ou assim, falando ou rindo no ambiente familiar. Enquanto, como um rato, tu podes ouvir e ver de teu buraco como essas vozes batem nas paredes do pátio vazio, na armação de ferro onde seca uma parreira, entre arames de tarde, numa pequena cidade latino-americana. E nelas há uma iluminação mortal que é da boca em qualquer tempo, mas que ali, na nossa casa, entre móveis baratos e nenhuma dignidade especial, minava a própria existência. Ríamos, é certo, em torno da mesa de aniversário coberta de pastilhas de hortelã enroladas em papel de seda colorido. Ríamos, sim, mas era como se nenhum afeto valesse, como se não tivesse sentido rir numa cidade tão pequena. Eu já me convenci de que não há nenhuma edição correta em nada, de livro algum. Isso aqui é a 8ª edição do livro, independente, porque tem mais de outra, 14 do conjunto. O homem está na cidade como uma coisa está em outra, e a cidade está no homem que está em outra cidade. Mas variados são os modos como uma coisa está em outra coisa. O homem, por exemplo, não está na cidade como uma árvore está em qualquer outra, nem como uma árvore está em qualquer uma de suas folhas, mesmo rolando longe dela. O homem não está na cidade como uma árvore está num livro quando um vento ali a folheia. A cidade está no homem, mas não da mesma maneira que um pássaro está numa árvore. Não da mesma maneira que um pássaro, a imagem dele estava na água. E nem da mesma maneira que o susto do pássaro está no pássaro que eu escrevo. A cidade está no homem, quase como uma árvore voa no pássaro que a deixa. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira, e de maneira distinta de como está em si mesma. A cidade não está no homem do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. Buenos Aires, diz lá. Ah, tá legal. A cidade não está no homem do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. Buenos Aires, maio, outubro, 1975. Lunar, o poema está completando hoje 30 anos, né? Esse outubro de 2005. Muitas pessoas, sobretudo os mais jovens, não têm muita noção do contexto que levou ao exílio e que, no final, já no seu último momento de exílio, fez com que você fosse compelido a produzir esse poema que é tão importante para se compreender o momento que o país viveu naquela quadra tão sombria. A gente queria que você dissesse um pouco como é que esse poema surgiu para você. Veja bem, eu tinha a vontade de falar do tempo que eu vivi em São Luís do Maranhão, da minha infância, de toda aquela da cidade, da luz da cidade, daquele mundo do qual eu tinha me afastado. Então eu falei que eu antes queria escrever uma novela. E eu cheguei a escrever, primeira vez, umas 70 páginas, aí não tive fôlego, parei.
Aí depois eu escrevi, fui até as 100 páginas, aí de novo desisti. Então eu vi bom, eu não sou romancista, não sou novelista, quer dizer, abandonei a... Quando eu estava em Buenos Aires, em 1975, né, a situação política estava se agravando cada vez mais e a minha situação era muito difícil porque eu não tinha mais documento, meu passaporte tinha sido cancelado pela embaixada brasileira e em volta da Argentina só havia ditaduras também. Eu não podia usar minha carteira de identidade para sair. A Bolívia era ditadura, o Paraguai era ditadura, o Uruguai era ditadura, era tudo ditadura, quer dizer, então eu não podia ir para parte alguma, né? Então, o que eu fiz? Eu disse, bom, eu vou escrever a última coisa. Antes que eu desapareça, como outras pessoas estão desaparecendo aqui, eu vou fazer uma espécie de balanço geral da vida. Eu vou dizer o que eu tenho ainda para dizer enquanto é tempo. Então, bolei fazer um poema que fosse esse poema final, quer dizer, o poema final e geral, né? E então, quando me ocorreu essa ideia, eu fiquei de noite pensando, e a minha ideia era a seguinte, era que eu ia primeiro, em vez de escrever normalmente, eu ia primeiro vomitar anarquicamente todas as coisas que viessem na minha cabeça. E vomitar no papel anarquicamente, hein? E depois desse magma que ia se formar ali, eu ia extrair o poema. O poema ia começar com o caos. Então eu mal consegui dormir, tão ansioso eu estava de começar essa empreitada. No dia seguinte, pela manhã, eu me levantei, tomei um gole de café e já fui para a máquina escrever para vomitar o poema. Aí, para minha surpresa, não saiu nada. Não vomitei. Era um sonho, uma ilusão, uma coisa impraticável. Aí eu fiquei totalmente assim, decepcionado, desapontado. Como é que eu falei assim, bom, mas eu vou escrever esse poema de qualquer maneira, vomitando ou não. Porque agora já estou embalado e vou escrever. Então o poema começa, ele começa assim, escuro, não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Substitui o vômito. Então, como eu não pude vomitar, eu comecei falando nada. Como se eu fosse anterior à linguagem. E para depois... O poema só começa aqui, mas assim, um bicho que o universo fabrica e vem sonhando. Antes, não sei o que quer dizer. E foi assim. Aí eu comecei a escrever o poema e me embalei de tal maneira que logo de saída eu escrevi 5 páginas e já sabia que o poema ia ter por volta de 70 a 100 páginas. Eu já sabia de antemão e já tinha o título do poema, poema sujo, já sabia tudo. Eu só não sabia como é que o poema ia ser agora, o tamanho dele, mais ou menos. E o título dele eu já tinha, o que nunca acontece comigo, eu nunca sei nada disso. Eu nunca escrevi um poema pelo título. Pôr o título é uma coisa secundária, que vem depois. Mas esse já nasceu assim. Por que você acha que te veio o título, Poema Sujo? Eu sei, ele tem razão, porque ele tinha a ideia, eu acho que ele nasceu exatamente por isso, porque eu ia mergulhar num mundo de memórias e de tristezas e de dramas e de miséria e de sofrimento e de coisas perdidas, entendeu? Embora, ao mesmo tempo, de belezas, porque... Mas havia, assim... o resgate, a tentativa de resgatar o perdido, né? Que era sujo, mas esse sujo não tem o sentido de uma coisa desprezível. É uma solidariedade, é uma coisa como é a vida, quer dizer, sem frescura, né? A vida na sua sujeira bela e extraordinária. É isso que é. É um âmago sublime, né? É uma coisa de me identificar com o que eu sou, quer dizer, com minha gente, com minha história, com meu país,
Né? Quer dizer, E ele te aliviou no sentido de... Um exorcismo. não, porque ele mas ele foi não é catártico nesse não é não é catártico. Eu acho que as coisas são inventadas, né? As coisas são inventadas, quer dizer, é evidente que tem todo um material de vida vivida, né? Mas é impossível traduzir uma coisa em outra, é impossível traduzir a memória em palavras, é impossível traduzir perfume em música, é impossível traduzir as coisas, é tudo inventado. Um filme é um artefato inventado para dizer uma coisa que só pode ser dita ali, que nasce sendo feito, não existe antes. Não pode ser tradução porque não existe antes, né? Então, o poema também não existe antes. Ele é uma coisa conjuntural, nascida das circunstâncias, das possibilidades, do vivido e dos recursos de quem está fazendo. Ele poderia não ser exatamente assim, porque não é fatal que ele seja assim. Ele podia não ser. Ele não só não é fatal que ele fosse escrito, poderia não ter sido escrito, ele e a Divina Comédia e qualquer outro poema, não tem nenhuma necessidade, torna-se necessário depois. E não é inevitável, não tem que ter a mesma forma, não é inevitável, não é a única forma possível, não é nada disso. É a única, quer dizer, é a única forma que foi possível ali, e não a forma definitiva que Deus já tinha determinado para ser. Não tem nada disso. É uma coisa inventada, preclária e gloriosa, como a nossa vida. Mas ele foi importante para o seu destino imediato, porque ele acabou chegando ao país de um certo modo, ele, digamos, facilitou um pouco o seu retorno. Né? Ele facilitou, ele ajudou, porque, de certo modo, ele exprimia a perda do país, né? Porque essa volta à infância é também uma tentativa de recuperar a minha terra, né? Quer dizer, de recuperar o meu país, né? Quer dizer, porque o exílio para mim, então, que nunca quis viver fora do Brasil, né? Para mim era um desespero viver fora, né? Tanto que a minha casa era um acampamento, eu não comprava móvel, não comprava nada, eu arrumava tudo de uma maneira provisória. Eu não admitia a hipótese de não voltar. Então, era tudo provisório de propósito. Eu estou aqui passando um momento. Jamais admiti que eu estivesse ali para sempre, jamais. Então, essa ideia de resgatar, assim, simbolicamente, né, quer dizer, o país, voltar de algum modo para o país no que ele tinha de mais afetivo, de mais próximo de mim, de mais eu mesmo, né, que é a infância, a cidade.